Olá a todos que acompanham o Conexão Online. Meu nome é Roberto Barros, sou vice-presidente do Grupo Conexão Patriota. Hoje vamos discutir sobre eleições municipais de Fortaleza em 2020. Aqui do meu lado está a Perpétua Aguiar, presidente do Conexão Patriota. Olá pessoal, tudo bom? Aqui do meu lado direito, Elias Soares, fundador do Movimento Clodovil Presente e do Conexão Patriota também. Olá galera, tamo aí, tamo juntos. Então vamos discutir um pouco sobre eleições municipais. A gente teve a aprovação da reforma da Previdência, eu acho que é o tema do momento, né? E o tema do momento, quando sair o vídeo, eu acredito que já deva estar tudo certo. E o que chamou mais a atenção de todos os internautas, de todos que acompanham a política, foi como o Capitão Wagner se portou perante a reforma da Previdência. Os grupos já estão aí se articulando, né? E comentando exatamente sobre essa questão do Capitão Wagner. Você acha, Pepe, que ele vai perder muito voto por causa disso, ou ele quis atingir também, já que algumas pesquisas soltam que a reforma da Previdência aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, a maioria é contra, né? Talvez ele estava querendo atingir outro público que ele não tinha como atingir, ou ele quer se fortalecer. O que você acha que esse posicionamento dele vai atrapalhar ele nas eleições? Eu acho que para o pessoal da direita vai atrapalhar um pouco, mas tem essa dupla interpretação, né? Eu acho que ele quer manter os votos dele, que ele veio do sindicato, né, Roberto? O Wagner, para quem não conhece, pessoal, o Wagner ele vem de uma luta sindical na categoria de militares estaduais. Ele foi um dos líderes daquele movimento paredista, né, grevista que teve em 2011, 2012, e ele já era deputado estadual naquela época. Ele surgiu em 2010 com a eleição que ele tirou 18 mil votos, virou o primeiro suplente, inclusive, da Fernanda Pessoa. A Fernanda Pessoa sai do mandato por 4 meses, ele assume 4 meses. E aí foi quando ocorre a greve. Então ele se notabilizou muito nesse movimento dos policiais militares, né? Agora, eu acho que não tinha necessidade dele falar algumas coisas que ele andou falando, né? Porque ele vinha muito bem, porque vamos fazer justiça. Eu, pelo menos, penso assim, Roberto. No segundo turno, quem trabalhou mais pelo Bolsonaro foi o Capitão Wagner. Ele corria nos interiores, andava nos interiores. Eu acredito até que ele trabalhou até mais do que os próprios candidatos do PSL. Eu tenho essa visão. Não sei se você tem a mesma visão, Roberto. Elias, o que você acha que vai afetar o Wagner nesse posicionamento em relação à reforma da Previdência? Eu acredito que hoje o próprio eleitor está querendo uma posição mais clara e objetiva de um posicionamento concreto do seu futuro candidato, né? Eu acredito que o Capitão Wagner, ele fica muito em cima do muro e ele termina jogando dos dois lados. De certa forma que ele não quer desagradar nem lado A, nem lado B, mas termina não tendo um posicionamento firme e convincente, né? E de certa forma o que a gente precisa agora é exatamente disso, né? De candidatos que se posicionem realmente do lado das mudanças. Dentre elas, a questão da reforma da Previdência foi um ponto extremamente negativo, ele não ter votado como a reforma realmente é para ser, né? A reforma que realmente vai causar um impacto positivo para o país. E ele ter se posicionado contrário. Eu acredito que fica muito essa coisa que a gente já conhece do passado, o sindicalismo, né, esse corporativismo de defender uma categoria A ou B, enquanto a gente sabe que a reforma da Previdência realmente ela vai, de certa forma, ter que atingir a todos os cidadãos brasileiros, e eu acho que não cabe privilégios, né? A proposta da Previdência não é cortar privilégios, então que não mantenha categorias ou certos segmentos num patamar privilegiado. Eu acredito que esse é o primeiro passo. Mas eu acho que é tudo uma estratégia política dele. Ele tem medo de se queimar e tudo, mas ao mesmo tempo ele termina se queimando, né? Ele está se queimando querendo ou não. Sim. Porque a direita ela tem a militância de rua. O Wagner, para quem não se lembra, ele foi candidato em 2016 e teve uma votação expressiva, foi para o segundo turno com o Roberto Cláudio, perdeu por 50 mil votos, que é pouco, tendo uma questão de capital. E ele tinha uma militância de rua naquela época, porque ele estava contra o Roberto Cláudio. Muitos, inclusive vários grupos de direita, se posicionaram a favor do Wagner por ser adversário do candidato Ferreira Gomes. Só que, infelizmente, a aldeota mesmo, a gente pega o percentual dos votos do Wagner na aldeota, o Roberto Cláudio deu de 80% a 20%. Na aldeota, Benfica, ali a partir do Meireles, Centro, aquela região foi determinante para o Wagner perder a eleição. E eu acredito que quando ele se posiciona desse jeito na reforma da Previdência,
Ele novamente ele está perdendo apoio para esses grupos de empresários, esses grupos nessas regiões. O eleitor de direita, que é o eleitor que vai para a rua, eu acho que ele perde também porque ele quer se preservar para não queimar ele na campanha, numa reforma da Previdência. Agora ele não está levando em conta uma situação, na minha opinião, né? E se daqui para lá o governo não melhorar a economia? Sim, a reforma da Previdência desidratada vai prejudicar todos, principalmente os mais pobres, né? Então a gente deve entender que manter a reforma da Previdência proposta pelo Guedes é manter a possibilidade de, inclusive, os mais pobres se aposentarem e terem esse benefício futuro. Roberto, assim, eu acho que ele não está levando em conta também essa questão aí que vem o Geraldo Luciano, né? Sim, o candidato do Novo, provavelmente pré-candidato do Novo, inclusive saiu da presidência municipal do Novo, porque no Partido Novo o presidente não pode ser candidato, então ele já saiu. Nessa questão sim. Justa, né? Justa. Quando você é candidato no Novo, você não pode fazer parte do diretório, e é super justo. E ele vem para atingir esse público. O Geraldo Luciano, inclusive, os contatos que eu tenho, ele vem para atingir esse público, e ele está fazendo trabalho para tentar atingir outros públicos também. Agora é mais difícil, ele já é mais conhecido do empresariado, ele é um grande empresário, trabalha lá na questão da M. Dias Branco, né? Então ele já tem um nome nesse meio, e é um meio que ele vai ter voto. E apesar dele não defender todas as nossas pautas, mas eles ajudaram muito aí na questão da reforma da Previdência, né? O Novo. Sim, o Novo se posicionou, talvez se posicionou melhor até que o próprio partido do presidente em relação à reforma da Previdência. A gente pode destacar o trabalho do Marcel Van Hatten, de vários outros deputados do Novo que trabalharam muito para a aprovação da reforma da Previdência. Mas eu acho que o Wagner está esquecendo de um detalhe. Ele está fazendo uma aposta, e quando ele vota contra a reforma da Previdência, ele está fazendo aposta por quê? Vamos dizer que o governo Bolsonaro, que a gente acredita, é o que a gente acredita, que daqui para o final de 2020, que é quando acontece a eleição, a economia já vai estar melhor. E se a economia está melhor, o índice de popularidade do Bolsonaro vai estar maior. E no momento que ele faz essa aposta contra o Bolsonaro, assim, não que ele seja contra o Bolsonaro em tudo, mas nessa proposta, ele meio que vai, vamos dizer, eu votei contra a reforma da Previdência, mas a reforma da Previdência teve efeito positivo. Então você votou contra uma situação que teve efeito positivo? Exatamente. Entendeu? Eu acho que pode ter esse contraponto, essa consequência da reforma, dar um boom no mercado do Brasil, na economia, e o Wagner acabar perdendo um público que já era dele, entendeu? Que é aquele público que, eu sempre digo, é o público do centro, né? Que não se interessa tanto por política, do centro que eu digo assim, de centro ideológico, né? Militante como eu, como Elias, como você. É um público que não se interessa tanto por política, mas conhece o nome, que votava no Moroni, que vota no Wagner, entendeu? Que não só vai pelo nome da pessoa. Que é mais ali para o centrão, né? Que não vê tanto essa questão da ideologia. Da ideologia, do conservadorismo, né? Eu acredito que aí fica uma lacuna muito positiva, inclusive para o Geraldo, né? Geraldo Luciano. E aí é realmente onde ele tem que agora se aproximar do eleitorado, né? Se aproximar dos movimentos, se aproximar do povo, se aproximar da rua. Porque, como disse você, Roberto, ele é muito conhecido no meio empresarial, né? Mas a gente sabe que é necessário ele estar realmente mais próximo do eleitorado, para exatamente sentir a perspectiva e saber como é que está a reação do eleitorado diante do posicionamento dele e do nome dele para uma disputa futura à nossa prefeitura, né? Nós acreditamos que é extremamente importante, nome novo, oxigenar realmente a política, né? E tirar um pouco os políticos profissionais que já vêm de anos e anos, né? Fazendo a mesma política, sempre com o mesmo discurso, né? E a gente percebe que hoje, por exemplo, o nosso município está sucateado, né? Totalmente. Nós temos aí uma saúde deficitária, nós temos uma saúde na UTI, né? Vamos dizer assim, a saúde está na UTI. Nós temos aí uma segurança péssima, né, no nosso município, e também nós temos aí a questão da própria educação, né? Então eu acredito que é o momento da gente realmente agora começar a trabalhar essa questão de novas lideranças, né, na política. E também teve até esse problema também, que o pessoal está discutindo muito
nos grupos, exatamente sobre essa questão aí do Tasso Gereissati, né, gente? Antes disso, para a gente terminar o espectro da direita, outro candidato que é pré-candidato a prefeito é a doutora Silvana, né, que é do PL, que é o antigo PR, que agora é Partido Liberal, antigamente era Partido da República, né? E ela vem e ela atinge um público evangélico conservador. E eu acho que ela atrapalha mais o Wagner do que atrapalha o governo. Inclusive o PL tem uma situação que o PL é brigado com o Wagner, né? O Wagner foi do PL, o antigo PR, há muito tempo, e saiu de lá brigado com o presidente do PR. Então acaba que ele poderia se lançar para atrapalhar o Wagner, já que ela é base do governador Camilo, que era mesmo sendo direita, conservadora, ela é base do governador Camilo. E eu acho que ela sai candidata, ela vai para atrapalhar o Wagner, porque o eleitor evangélico acredito que vai votar nela. O Roberto, e o Heitor Ferri, você acha que ele se encaixa mais em que grupo aí? O Heitor Ferri, eu acho que ele já passou do tempo, entendeu? Ele teve aquela eleição de 2012, sabe aquela eleição de 2012 que ele teve 21%. Ele por pouco ele não tirou o Roberto Cláudio do segundo turno. Ele quase vai para o segundo turno com o Elmano, que era o indicado da Luziane, que tinha tido mais votos. O Roberto Cláudio tirou 22% e o Heitor Ferri tirou 21%, porque as pesquisas mentiram na época, né? Que estava dizendo que ele tinha 12%, na verdade ele tinha 21%. Foi um absurdo. Ele tentou entrar na justiça, não deu certo. Mas após aquela eleição, ele perdeu um pouco o tato em 2014. Eu sempre falo disso quando eu falo do Heitor Ferri. Foi quando ele se posicionou a favor da eleição do Camilo Santana lá na cidade dele. Eu não sei se você se lembra que ele chegou, porque ele é lá de Lavras, da Mangabeira, que é a cidade do Eunício. O Eunício estava concorrendo com o Camilo Santana, o Eunício era a oposição, e ele se posicionou a favor do Camilo, e queimou muito para ele aquilo ali, porque ele estava apoiando o PT e apoiando o candidato Ferreira Gomes, e ele era conhecido como o maior opositor do Ferreira Gomes do estado. Então acabou que queimou muito. Depois disso, ele até teve uma votação, ele tirou 50, 60 mil votos agora, foi uma votação boa, mas na última ele tinha tirado 85 mil. Entendeu? Na última deputado estadual em 2014. Então é um candidato que para o cenário atual é pouco expressivo. Eu acho que ele não... Inclusive, na última eleição ele foi pouco expressivo. Acho que ele tirou 5% dos votos. Na última eleição, 5 ou 6% dos votos. Então, eu acho que ele é um candidato inexpressivo atualmente. Apesar da atuação parlamentar dele não ser ruim, ele é um cara muito preparado, pesquisa muito, ele vai muito em cima do que o governo gasta, entendeu? Ele é um cara de oposição mesmo. Mas eu tenho dúvidas, inclusive, se o Solidariedade vai dar legenda para o Heitor Ferri sair candidato. Eu tenho dúvida que eu acho que Solidariedade vai apoiar algum outro candidato e não vai deixar ele sair candidato. Agora, Roberto, pelo que está aparentando, aí vai ter assim, uns 10 candidatos, né? Isso aí você acha que é positivo para... dá opção, né? Assim, ou até para que os que estão no poder não ganhem primeiro turno? Quanto mais candidato eles dizem, mais chance de ter o segundo turno, né? Eu acho que independente do candidatos que vierem, o segundo turno eu acredito que deva estar... Só se tiver um desastre, né? Pode acontecer, política é muito dinâmica, né? Mas acredito que deva estar ou o candidato do prefeito e o Wagner. Talvez mude aí, mas eu acredito que os dois vão estar no segundo turno. Pode ser que a gente tenha um crescimento, se a direita realmente se organizar, um candidato como Geraldo Luciano se expor bem, ele pode crescer até ter um segundo turno mais à direita, um Wagner e ele, mas a gente tem que ver quem vai ser o candidato do prefeito, né? Do prefeito Roberto Cláudio, porque vários nomes circulam. Eu acho que é uma cortina do fumaça. Minha aposta, a candidatura é o Cid Gomes, pelo PDT. Porque tem que ser um nome expressivo, é um nome que não precisa ser anunciado agora, pode ser anunciado em cima da hora, que ele já tem um nome por si próprio, né? Um know-how já. Já tem um know-how político. Acredito que ele deva ser... Eles estão jogando vários nomes. Samuel, que é o coordenador lá, o chefe de gabinete do Roberto Cláudio, tem o doutor Sarto, que Salmito, né? Presidente da Assembleia Legislativa, o Salmito Filho, ex-presidente da Câmara Municipal, tem o Queiroz, que é o cargo do Samuel atual, era o cargo do Queiroz antes, que foi o segundo deputado estadual mais bem votado do Ceará. Então tem vários candidatos aí surgindo, mas eu acredito que é tudo cortina. Se nenhum deles despontarem nas pesquisas,
eles vão botar o Cid Gomes. Roberto, e assim, a esquerda, quem são os candidatos que você acha que tem um perfil mais de esquerda? Por exemplo, o PT vem aí com a Luziane, né? A Luziane, ela foi candidata a última vez, tirou 15% dos votos. Ela tem uma expressiva votação, ainda mais no setor dos LGBTs, né? Ela é muito atuante nisso aí e nos universitários, né, Elias? Exatamente. A Luziane tem o público dela, né? Principalmente os universitários, né? Faculdade, tudo, eles dominam muito essa galera mais jovem, né? A galera mais descolada, a galera que não quer muita regra, que não quer muito essa coisa, sabe? Que desconsidera completamente muitos valores e princípios no qual nós defendemos, né? Então essa galera mais solta, vamos dizer assim, mais solta, né? Então ela termina que ela tem um apoio muito grande nessa galera e principalmente no segmento LGBT, né? Ela é tida como a queridinha, né, do público LGBT. Agora a gente tem que ver o seguinte, diante da situação atual em que se encontra o partido dela, no caso o PT, a gente tem que ver que tipo de possibilidade ela vai ter para chegar e remar contra toda essa onda que a gente vem vendo, né, de toda essa confusão mesmo gerada em torno do PT, né? Então, assim, ela pode ser forte em alguns segmentos, mas ela vem com a legenda de um partido que realmente está desmoralizado no Brasil. O PT é complicado, inclusive, na última eleição ela já perdeu para o Wagner, né? Ela tirou 15%, o Wagner tirou 30% em relação à eleição de 2016, e ainda não estava, o PT estava com a presidência ainda, né? Estava com o impeachment perto, mas ainda tinha um poder, ainda tinha liderança, né? Então, eu acho complicado também. Agora ela é um elemento lá que vai dividir ali os votos da esquerda, né? Porque a gente vai ter o candidato do prefeito. E o PSOL também. E o PSOL, se vier com o Renato Roseno, é um candidato forte também, assim, é um candidato a tirar os 10%. Os votos, né, da esquerda. Né? Isso. De certa forma que quanto mais eles lançarem candidato, mais fragmenta o eleitorado, né? E de certa forma enfraquece mais o processo. E aí no segundo turno vai ter a coligação, né? Não, coligação tem no primeiro, agora tem os apoios, né? Por exemplo, a Luziane tem um caso engraçado, né? Porque o PT estadual não vai apoiar a Luziane. O Camilo Santana não apoia a Luziane. Eu falo coligação é porque os mais votados, né? Aí, quando eles forem para o segundo turno, aí vai ter... Mas é o que eu estou dizendo. Quando a gente fala no Camilo, não existe a possibilidade dele sair, conforme a gente já viu aí? Não, ele é governador, né? Não, dele sair do PT. Dizem que ele vai para o PSB. Né? Então, mas atualmente o PT estadual, que é do Guimarães e do Camilo, sim, não apoia a Luziane para prefeito. Mas o que acontece? O PT municipal é independente, ele pode te lançar. Na última candidatura, o Camilo Santana apoiou o Roberto Cláudio, não apoiou a Luziane. Em 2016, ele apoiou o Roberto Cláudio, não apoiou a Luziane. Então, ela vai ser candidata, isso é fato. Ela não vai deixar de ser candidata. O PT municipal é dela, que é dos vereadores lá da base dela. Então, ela vai ser candidata pelo PT sem o apoio do governador. Isso é fato. O governador vai apoiar o candidato do Ferreira Gomes. Significa dizer que além da legenda partidária estar fraca, fragmentada, né? Vem também a questão dela não ter apoio da maior liderança, né? Isso. Do partido dentro do Estado. Então é um fator também que deixa ela numa situação muito vulnerável. Aí o pessoal, se lançar o Renato Roseno, é o candidato mais competitivo. Deve ter, na última vez que ele saiu candidato, tirou 10% dos votos para prefeito. Querendo não, a votação. Querendo ou não, vai dividir o voto, né? Vai, da esquerda. Agora, o candidato do prefeito, que a gente não sabe ainda quem é, ele vai ter a máquina da prefeitura, a máquina do governo do estado, então ele tem uma máquina muito forte de lideranças, ele tem a máquina de indicar pessoas em tudo que é cargo, entendeu? Essa a questão dos municípios. Roberto, você acha que essa questão aí do aumento do IPTU, essa questão do alvará, a falta de remédio nos postos, que a gente sabe que está faltando, essa questão que é assim de extremo absurdo o Roberto Cláudio ter tirado a segurança das escolas, dos hospitais e dos postos de saúde. Você acha que isso não vai refletir negativamente para o candidato dele? Claro que vai, reflete, mas eles têm a máquina. Quando você tem a máquina, você usa muito até de questão de compra de votos. Infelizmente, pessoal, a gente tem que ser realista.
vai ter e vai continuar tendo nas periferias, em todo canto, compra de voto. Eles usam muito isso. Eles usam muito isso aí. Infelizmente, isso tem que mudar. Isso é crime, pessoal. Quem comete esse tipo de ato é crime. Isso é fato. Eles usam muito isso, mas você não acredita, Roberto, que a mentalidade do próprio eleitorado ela tem mudado um pouco? Que hoje eu percebo muito, até na periferia mesmo, as pessoas dizerem assim: não, eu vendo meu voto, mas eu não voto nele. Né? Então quer dizer. Eu fico na dúvida se isso acontece. Eu acho que o próprio eleitor está mudando essa consciência. Ele está percebendo que o cara que compra o voto é o cara que não tem moral para ter o seu voto por a questão dos valores que ele possa representar. Então acho que ele já fica com o pé meio atrás, entendeu? Agora, eu acredito que essas pautas no qual a Perpétua citou, o aumento dos alvará, né, IPTU, sem falar também, Perpétua, que o prefeito Roberto Cláudio... A indústria da multa também, né? É isso que eu ia falar, a indústria da multa. O prefeito Roberto Cláudio colocou zona azul em quase toda a cidade de Fortaleza. Hoje é quase impossível você sair dentro de Fortaleza para estacionar um carro sem ter que pagar a zona azul. Agora, outra coisa absurda não é só o zona azul, é porque ele criou um aplicativo onde não existe mais o papel de zona azul, certo? Para você comprar e colocar no carro. Você tem que baixar um aplicativo no celular e aí você tem que pagar com cartão de crédito. Inclusive, já vi relato de pessoas que pagaram uma vez e foi descontado 3, 4 vezes no cartão de crédito. Ou seja, o que é mais importante para o prefeito? Facilitar a mobilidade, quer arrecadar, a mobilidade, né? Ou, de certa forma, dificultar. E dentro de uma vaga, o que é mais importante? É ter um celular com aplicativo ou ter um carro para estacionar, né? Então você vê que é uma coisa praticamente meio inviável, porque muitas pessoas ainda não têm celulares modernos que baixam aplicativo, mas tem seu carro para dirigir, né? Uma vez eu fiz até uma live ali na Santos Dumont com Idelfonso Alba na Pag Mendes. Sim. Vocês sabem onde é, né? Sei. Ali tem a calçada, tem um recuo, não caberia uma zona azul, gente. E tem o recuo, tem a calçada e tem a zona azul. Então, assim, eu acho que é uma coisa assim sem controle, né? Em relação ao empresariado, eu acho que é onde você queria ser assim, o empresariado vai apoiar o Roberto Cláudio, o candidato do Roberto Cláudio, né? Eu fico em dúvida, porque tem empresário que tem negócios com a prefeitura, que eles vão querer puxar esse pessoal, e aquilo que você falou agora há pouco, a aliança com o Tasso, o PSDB. O Tasso também traz uma série de empresários junto com ele para apoiar, caso realmente aconteça essa aliança do PSDB com o PDT, o Tasso está uma grama de empresários também para o Roberto Cláudio, né? E do outro lado, a gente tem o Eduardo Girão, que é presidente do Podemos, que é um empresário famoso, tem também o Geraldo Luciano, que é empresário também, que vai trazer os seus. Inclusive se comenta também nos bastidores uma possível coligação entre o Novo e o PROS, com o Wagner como candidato e o Geraldo Luciano como vice. Já tem essa possibilidade de acontecer também. Seria uma candidatura muito forte, né? Assim, no sentido político. Porque você ia trazer dois caras que são mais identificados, querendo ou não, com a direita, até pelo trabalho que o Wagner fez, para a eleição do Bolsonaro, tudo, pelas votações na área de segurança pública, em algumas áreas, e um cara que é empresário que ia juntar. E o Eduardo Girão é amigo do Geraldo, é conhecido do Geraldo Luciano. Então, ia juntar também uma gama de empresários fortes, ia ter duas candidaturas muito fortes com o empresário, caso realmente confirme essa aliança do PSDB com o PDT, ia ter duas candidaturas com empresários, com pessoas fortes lá apoiando. Um ia ter a prefeitura e o governo, outro ia ter um apoio popular também, porque o Wagner, querendo ou não, é muito popular, né? Tirou mais de 300 mil votos para deputado federal. Roberto, então quer dizer que vai ficar o Tasso junto com... A gente estamos esperando, né? Os Ferreira Gomes. Eram inimigos, né? Eram inimigos há pouco tempo. Não duvido, pelo que o Tasso já disse, né? Que é possível ter essa aliança. Não é possível. Resumindo, mais uma vez, se unindo em prol de um plano de poder, né? Isso, é um plano de poder. O povo, Roberto, pelo que a gente percebe, é o que menos importa. Segundo plano. E as pessoas eu acredito, Perpétua, que até a questão agora do próprio prefeito, né? Ele está meio que queimado no meio do empresariado, viu? Pela essa questão do alvará, que de certa forma foi uma despesa que onerou muito as empresas. Inclusive, muitas empresas fecharam, tiveram que ir para outros municípios pela impossibilidade de continuar mantendo o seu negócio no município
Mas o problema é que eu estava te dizendo, os empresários que eu estava falando, é os que o Tasso traz, de confiança dele, e os que têm emprego na prefeitura. Muito empresário tem situações com projetos com a prefeitura. Exatamente. E eles vão usar, eles usam. Os Ferreira Gomes nunca perderam, olha, nunca perderam a eleição. Municipal nem estadual aqui no estado. Não? Nunca perderam. Ou seja, significa dizer que a gente continua no cabresto? Porque a Luziane foi eleita com o apoio deles. Entendeu? Aí você pode pegar. Eles sempre que eles apoiaram, eles ganharam, tanto no estado como no município. E o governador, Roberto? O governador Camilo é que vai apoiar o candidato do Ferreira Gomes, é certeza. Você acha que também o governador vai com eles? Vai com Você eles. não acha que agora, Nossa, Roberto, é o pelo momento amor de da Deus. gente criar uma onda positiva em torno de um nome novo, para de certa forma desbancar os Ferreira Gomes, que já vem no poder há décadas, né? No estado, e que de certa forma isso é algo prejudicial, porque a gente acredita que o principal fator predominante para que se viva num processo democrático é a alternância de poder. E a gente percebe que aí não alternou o poder, né? Exatamente. Termina que fica os coronelismo, né? A gente vive no cabresto e sobre o domínio e o poder de um único. Né? Eles estão se juntando para continuar no poder. Isso. Né? E eu acho assim que a população tem que abrir o olho para essa questão. Se tem gente nova, gente, vamos tentar mudar essa situação que sempre os Ferreira Gomes, aí vem o Tasso Gereissati, então vamos tentar mudar, vem nome novo aí, eu acho que é bastante positivo a gente fazer uma nova política, vir com uma nova proposta. Eu acredito que voto é representatividade, né? Portanto, você deve saber se realmente o candidato no qual você escolheu, ele realmente vai lhe representar. Só existe duas formas. O voto só lhe traz uma coisa, consequência, né? Que você terá pelos próximos anos. E você que deve decidir que tipo de país e de município, principalmente, que você quer. Se você quer um município diferente, você vai ter que optar, estudar a vida do seu candidato, se politizar, saber realmente quem é, né? Porque aquele velho papo, né, Perpétua, que as pessoas dizem, mas ele era bom, entrou pra política, ficou mal, virou ladrão, isso é coisa que não existe. A gente sabe que não é a política que faz ladrão, é ladrão que faz a política, né? Então a gente precisa realmente analisar e estudar a vida dos candidatos. Se politizar é o primeiro passo, né? Ainda tem até essa questão também, porque muita gente diz assim, não, mas fulano tá fazendo muita coisa. Por mais que você sabe de algum problema dele, ou que ele está com algum problema na justiça, não, mas ele fez alguma coisa. Gente, vamos acabar com essa mentalidade. Vamos... A mentalidade assistencialista, né? Só faltou falar o Célio Estuda, que também é pré-candidato do PV, que é o candidato dos cachorros, né? Que eu brinco, é o candidato dos animais, não é das pessoas, não. O Carlos Mata é do PSDB. Eu acredito que ele não vai ser candidato, o PSDB deve apoiar o PDT. Então, eu acho que... PSL, até agora, o que se trabalha é para apoiar o Wagner, né? Ao que tu indica, vai apoiar o capitão Wagner. Mas o Wagner essa semana falou... Não, ele quer se aproximar do PSL, ele tem um contato bom com o PSL. Agora eu acho que o PSL poderia sair com um candidato... Ele falou que estava tendo dificuldade, né? Por causa da votação da reforma, né? A reforma da Previdência, querendo ou não. Dificuldade com o próprio presidente do PSL. Pode ser, eu não estou sabendo qual a dificuldade, mas eu acredito que ele deve estar tendo a dificuldade até pela situação que ele está passando. O presidente do PSL está com processo lá na estadual, lá na nacional, lá as denúncias que outros dois deputados fizeram, e isso vai atrapalhar, querendo ou não, isso atrapalha o partido não tem uma segurança, então não tem uma segurança nem para lançar candidato, muito menos para saber quem vai apoiar, querendo ou não, isso vai atrapalhar, porque tem um lado, tem um cara que tem militância, que é o André, tem um outro cara, o cara que tem o poder do partido na mão, entendeu? Que é o deputado federal Heitor Freire. Então, querendo ou não, vai ter. O André tem a militância, tem apoio dos grupos de direito, o Heitor tem um partido na mão, tem a força de dominar o partido, entendeu? Então, querendo ou não, com esse conflito, fica difícil até pro Wagner construir uma aliança aí. Porque ele não vai falar com quem? Vai falar com o André ou vai falar com o Heitor? E querendo ou não, os dois. Para ele é mais importante quem tem a liderança, principalmente dos votos, né? Agora, porque o PSL tem 5 minutos de tempo de TV. Ou seja, vai ter um tempo bem significativo. Então, né? Vai dar um tempo, se ele apoiar o Wagner, vai dar um tempo de TV bom pro Wagner, assim como o PT tem 4 minutos e meio, só o PT, entendeu? Então vai ter um tempo bom de TV o PSL, aí vai dar pro Wagner caso ele venha apoiando. Querendo ou não, ainda
Nas últimas eleições não foi, mas será que nessa não vai ser? Nas eleições do Wagner em 2016 foi essencial para a votação do Wagner. Eles fizeram uma campanha muito bem feita, entendeu? Mas vamos encerrar esse papo. Acredito que a gente trouxe aí mais ou menos o cenário político aqui de Fortaleza para 2020. Vamos conferir as notícias dos próximos dias. Muitas águas vão rolar. Muito candidato vai sair, muitos inimigos vão se abraçar. Isso aí acontece direto, É o jogo da política, né? E vamos convidar o pessoal para curtir, né, o nosso canal. Vai estar sendo lançado agora, né? Isso, Conexão Online, curtir, compartilhar o vídeo, a gente vai estar botando nos grupos de WhatsApp aí. Vamos convidar os amigos. Vamos lá. Se inscreverem no canal, ativar o sininho para ser notificado quando a gente publicar vídeos. Certo? Curtir os vídeos, divulgar nosso canal, e esse canal vem realmente para fazer a diferença. A diferença que nós queremos é exatamente essa: trazer um debate franco, sincero, uma conversa mesmo onde realmente a gente possa interagir com você que está nos vendo e de certa forma possamos despertar para que as pessoas possam se interagir mais na política, né, Perpétua? Agradeço a todos que acompanharam o vídeo até então. Se inscreva no Conexão Online, a gente vai ter vários debates, entrevistas, notícias, posicionamentos, informação, e vamos junto. Entrevistas, né? Já falei, entrevista também. Pessoal, Brasil acima de tudo. Deus acima de todos.